Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos aqui aos assuntos do episódio de número 72 do podcast do Layup. No primeiro período eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder, que perdeu em casa para o Utah Jazz no jogo 2 e agora vai precisar vencer pelo menos uma vez em Salt Lake City se quiser chegar às semifinais do Oeste. No segundo período eu vou falar sobre o Karl Anthony Towns, que está tendo uma performance ridícula, pelo menos no setor ofensivo, nesses dois jogos que o Minnesota Timberwolves fez contra o Houston Rockets. Assim, realmente uma decepção completa. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 19 de abril de 1986, quando o calouro do Atlanta Hawks, o Spud Webb, quebrou um recorde da NBA que permanece em vigor até os dias de hoje. No terceiro período, em meio aos playoffs, o técnico do San Antonio Spurs, Greg Popovich, ficou viúvo, né? Uma notícia triste. A sua esposa Erin, com a qual ele estava casado há 4 décadas, né, e teve 2 filhos e 2 netos, faleceu aos 69 anos de idade. Vou falar um pouquinho sobre isso. E no quarto e último período, o assunto vai ser o Kristaps Porzingis, porque surgiu a notícia de que talvez o letão sedutor, como diz o Romulo Mendonça, não dispute a temporada 2018-2019. Precise de mais tempo para se recuperar plenamente da lesão sofrida no joelho esquerdo. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Das 8 séries de playoffs da primeira rodada, pelo menos 3 estão bem interessantes, com um desfecho completamente impossível a gente prever. Sixers e Heat, Pacers e Cavaliers e Thunder e Jazz. Eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma delas, mas como o tempo aqui é curto, até porque eu preciso correr aqui, que logo vai ter jogo, eu preciso assistir também os jogos, eu escolhi destacar Thunder e Jazz. O Thunder está indo agora para Salt Lake City com um 1-1 na bagagem, depois de ter perdido o jogo 2. Ou seja, o Jazz reverteu o mando de quadra que era do Thunder, e agora o time lá de Oklahoma City vai precisar de pelo menos uma vitória na casa do adversário para avançar para as semifinais do Oeste. Obviamente não tem nada perdido, né? Até porque o Oklahoma City Thunder venceu o Jazz uma vez em Salt Lake City durante a temporada regular. Faz bastante tempo, foi em dezembro, mas venceu. Agora, o torcedor do Thunder, que viu esse jogo 2 aí, certamente ficou preocupado. Eu não pude ver todo o jogo, mas eu consegui assistir um compacto. Depois eu consegui ver também melhores lances de um time depois de outro time. E foi assustador o número de cestas fáceis, né? Cestas dadas de graça que o Jazz conseguiu marcar, fazendo uma coisa que o Thunder inexplicavelmente não faz, que é passar a meleca da bola. O pessoal no Thunder não passa a bola, é irritante isso, é uma coisa maluca. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas a culpa não é minha se eu estou sendo repetitivo, porque o problema continua e agora a consequência pode ser a eliminação do Thunder, né, precocemente. Imagina se eles forem eliminados na primeira rodada, né, depois de montar esse time aí com Westbrook, Melo, Paul George. Só para você ter uma ideia de como a coisa foi grotesca, o Jazz fez 315 passes nesse jogo 2. Sabe quantos passes fez o Thunder? 217. Ou seja, 98 passes a menos. Imagina só, um time passar a bola 98 vezes mais do que o outro. É um negócio bizarro, é muita coisa, gente. Não é meia dúzia de passe, 2 dúzias de passe a mais, 3 dúzias de passe a mais. Não, são 98 passes a mais do que o outro time. Não tem como dar certo isso. É impossível dar certo. Quando você enfrenta algum time que é bom defensivamente, e o Jazz foi simplesmente o time com o melhor defensive rating durante a fase regular,
Você precisa movimentar a bola para criar espaço. E o Thunder não faz isso, mas nem por decreto. Eles não fazem isso. E eu juro que eu não consigo entender até agora qual é a dificuldade que o Billy Donovan tem de enxergar isso. Ou será que ele enxerga, mas ele não consegue fazer nada, não consegue resolver, já tentou e não conseguiu? Olha, sinceramente eu não sei. Isso aqui para mim é um enigma, uma coisa assim absurda. Ele tem 3 caras que são especialistas em isolation. Ok, beleza, eu sei disso, todo mundo sabe. E eu acho que ele deve aproveitar isso sempre que der. Agora, quando não der, quando não estiver rolando, quando a bola não está caindo, tem que saber jogar de uma outra maneira. Não é possível, né? Ou você vai querer me convencer de que o Westbrook, o Paul George, Carmelo Anthony, eles não têm QI suficiente para dançar conforme a música, né? Só sabem jogar de um jeito, são incapazes de passar a bola, de se movimentar. Pô, não é possível que seja assim, né? Não é possível. Bom, mas a essa altura aí é claro que absolutamente nada vai mudar, né? Os torcedores do Thunder têm que rezar para que pelo menos um dos 3 aí esteja numa noite inspirada sempre, né? Em todos os próximos jogos aí, como foi o caso do Paul George no jogo 1, porque caso contrário, inevitavelmente o coletivo vai prevalecer sobre o individual. O basquete é um jogo coletivo e quem não respeita isso, quem não fica atento para a natureza do jogo, tem grandes chances de quebrar a cara, né? O que seria uma grande pena para o Thunder, que possivelmente, se for eliminado na primeira rodada, tem grandes chances de ver esse time aí, esse timaço, esse Big Three aí ser dissolvido rapidinho. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou começar falando sobre o Nikola Jokic, mas eu quero falar de verdade sobre o Karl Anthony Towns. Eu não escondo que eu sou fã do Nikola Jokic, já falei aqui várias vezes sobre ele. Queria ter visto o Denver Nuggets classificado para os playoffs, justamente só para ver o sérvio na pós-temporada. Só que a última vaga do Oeste ficou merecidamente nas mãos do Minnesota Timberwolves, e eu me consolei com a perspectiva de ver outro grande pivô jovem, né, também nos playoffs pela primeira vez, o Karl Anthony Towns. Só que a performance do Towns nas 2 primeiras partidas só me fizeram voltar a lamentar o fato de que o Nuggets não passou, né? Tudo bem que é uma amostragem minúscula, né? São apenas 2 jogos. Só que playoffs, gente, são playoffs, né? Não é fase regular. Ele não vai jogar 82 vezes para ver quem é que passa, né? São só melhor de 7, né? Tem que mostrar serviço logo, senão você vai ser varrido. E o Towns tem sido um jogador absolutamente medíocre, né? Nesses 2 jogos ele foi ridículo. Defensivamente ele nunca foi grande coisa, né? Ainda tem muito que evoluir. Eu tenho fé que ele vai ainda aprimorar suas qualidades na marcação. Só que no ataque ele é um monstro. Ele joga demais. Ofensivamente, ele foi muito bem. Desde quando ele chegou na NBA, ele já chegou chegando. Só que nessas 2 partidas que o Wolves fez em Houston, foi ridículo mesmo. E o que é mais bizarro é o seguinte: na fase regular, apesar de não ter ido tão bem quanto ele foi contra outros times, jogando em Houston, ele teve média de 20 pontos e aproveitamento de 47,1% nos arremessos de quadra. Abaixo, né, do que ele pode fazer, né? Ele teve uma performance muito acima disso se você for considerar todos os jogos dele, né, contra todos os outros times na fase regular. Só que esses números aí são muito melhores do que ele apresentou nessas 2 derrotas nos jogos 1 e 2 dos playoffs. Ele está com uma média de 6,5 pontos e aí o pior de tudo, 27,8% nos arremessos de quadra, né? Um cara que joga 32 minutos por partida. Para você ter uma ideia, ele converteu 5 arremessos de quadra em 18 tentativas, né? Um fiasco para um cara que mede 2,13 e que joga próximo à cesta, né? E é um cara que tem a técnica que tem, né? Se você fosse falar do Ian Mahinmi, né? Tudo bem, pô.
é o Yamahimi, mas não é o Karl Anthony Towns, um cara que sabe jogar. A verdade verdadeira, isso aí é um negócio meio complicado de admitir, né, principalmente para quem torce pro Wolves, é que o Clint Capela tá jantando o Towns com azeite, farofa, uma pimentinha do lado, tá fazendo a festa. Olha só, o plus-minus do Towns nessa série, aí, nesses 2 jogos, é de menos 22. Sabe quanto que é o plus-minus do Capela? Mais 29. Mais 29. Olha só, se você pegar menos 22 para mais 29, dá uma diferença de 51. É bizarro. Vamos ver se agora jogando em casa, né? Porque a série agora vai para Minneapolis, se o Towns vai parar de passar vergonha. Porque se a gente for levar a sério, né, aquele papo de que os playoffs separam os meninos dos homens, por enquanto o Towns ainda está precisando usar fraldas, tá? Feio o negócio por lá. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo nós temos o quadro Máquina do Tempo, onde a gente retorna para alguma data importante na história da NBA. O protagonista aqui do nosso quadro de hoje vai ser o Spud Webb. Sempre que a gente fala sobre o Spud Webb, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas, inclusive da minha, é aquele título no Campeonato de Enterradas em 1986, porque, afinal de contas, não é todo dia que um calouro de 22 anos de idade e que mede 1,68 m vence o Slam Dunk Contest, né? O Spud Webb derrotou ninguém menos do que Dominique Wilkins na final, que era seu companheiro de equipe no Atlanta Hawks. Se você por algum acaso nunca viu as enterradas do Spud Webb nessa edição aí do Slam Dunk Contest, ganhe 5 minutos da sua vida assistindo no YouTube, que tem lá, facinho de você achar, procura por Spud Webb com 2 Bs, né, no web, e joga lá 1986 que você vai encontrar facinho. Mas naquele mesmo ano de 1986, durante os playoffs, o Spud Webb realizou um outro feito fora de série e sobre o qual pouca gente fala. Eu, aliás, para ser sincero, confesso a minha ignorância, porque eu não sabia disso até eu começar a pesquisar para fazer essa edição aqui do podcast do Layup. Olha só que coisa bacana, no dia 19 de abril de 1986, que é a data destino aqui da nossa máquina do tempo hoje, no jogo 2 da série disputada entre o Atlanta Hawks e o Detroit Pistons, que foi válida pela primeira rodada dos playoffs, o Spud Webb distribuiu 18 assistências, que foi a maior marca de qualquer calouro na pós-temporada até hoje. Até hoje nenhum calouro fez mais do que 18 assistências na pós-temporada. O recorde anterior era de 16 assistências, registrado pelo Magic Johnson em 1980. E o calouro em atividade que chegou mais perto dessa marca foi o Ben Simmons, outro dia mesmo, no jogo 2 entre Sixers e Heat, quando ele distribuiu 14 assistências. E eu não quero desmerecer o recorde do Spud Webb de maneira alguma, mas é preciso lembrar que ele jogava ao lado de um dos melhores finalizadores na história da NBA, o mesmo Dominique Wilkins, de quem ele tinha roubado o título no Slam Dunk Contest algumas semanas antes. O Dominique Wilkins marcou 50 pontos naquele jogo, e embora a NBA ainda não tivesse essa estatística, dá pra gente imaginar que boa parte das assistências que o Spud Webb fez naquela noite tiveram o Dominique Wilkins como destino. Então, no dia 19 de abril de 1986, o Spud Webb estabeleceu o recorde da NBA ao distribuir 18 assistências numa partida de playoffs, marca que até hoje não foi derrubada por nenhum outro calouro. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora o assunto, infelizmente, é para lá de triste, porque faleceu Erin Popovich, a esposa do Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs. Eles eram casados há 40 anos, 4 décadas, tiveram 2 filhos e 2 netos. Ela tinha 69 anos de idade
que é muito moça, né, para os dias atuais, né, com toda a evolução que houve na medicina, muito moça, faleceu aos 69 anos de idade. E já estava doente há bastante tempo. Não falaram exatamente do que ela faleceu, mas presume-se que tenha sido câncer, né? O Popovich e a Erin, eles se casaram nos anos 70, quando ele trabalhou como assistente técnico na Força Aérea Norte-Americana. Ele sempre foi muito reservado em relação à sua vida pessoal, né? Nunca ficou dando muitos detalhes publicamente, no que eu acho que ele faz muito bem. Mas uma das poucas referências que ele fez à sua esposa foi em 2012, quando ele participou de uma entrevista numa rádio. Ele contou que ela pegava no pé dele por causa das respostas monossilábicas e atravessadas que ele dá aos repórteres, né? E ela insistia para que ele fosse menos ranzinza, né? Não teve muito sucesso, ele nunca deu muita bola para isso, pelo visto. Como se trata de um universo de pessoas muito grande, praticamente toda semana alguém que trabalha na NBA, entre técnicos, jogadores, executivos, acaba sofrendo alguma perda familiar. Mas a comoção causada pelo falecimento da Erin Popovich naturalmente foi muito maior do que na grande maioria dos casos, por um motivo muito simples, né? Além de ser um dos técnicos mais competentes e vencedores na história da liga, onde ele já trabalha há mais de 3 décadas, Greg Popovich é um dos profissionais mais respeitados e também mais queridos de toda a liga, né? Diversos jogadores importantes, como o LeBron James e o Kevin Durant, manifestaram solidariedade ao técnico, e certamente o San Antonio Spurs vai prestar alguma homenagem a Erin Popovich no jogo 3, o primeiro jogo da série contra o Golden State Warriors, que vai ser disputado em San Antonio. O Ettore Messina, que é o assistente técnico do Popovich, vai assumir o comando da equipe no jogo 3. Não sabemos ainda se depois Popovich volta para o jogo 4. E agora falando um pouquinho do ponto de vista basquetebolístico, o que já estava muito difícil para o San Antonio Spurs ficou um pouquinho mais, né? Porque já está perdendo a série por 2-0, está desfalcado do seu principal jogador, né, do Kawhi Leonard, e agora está sem Greg Popovich, né, que é um dos principais trunfos que o San Antonio Spurs tem. A única esperança realmente de que eles consigam reverter a série, que eu acho muito difícil, dificílimo, quase impossível, mas seria que o elenco se unisse ainda mais, né, e, sei lá, desse 200%, 300% dentro de quadra como uma espécie de homenagem ao Popovich. Não sei também se isso aí seria suficiente. Acho que não é só uma questão de garra, vontade. Isso aí, o buraco é mais embaixo, a coisa mais complicada. Agora, falando do ponto de vista humano mesmo, nossa, meus sinceros pêsames ao Popovich. Obviamente ele não escuta o podcast do Layup, mas eu desejo de fato, de coração, meus pêsames a ele. Tomara que ele enfrente esse luto aí em paz e que em breve já esteja novamente sendo mal criado com os repórteres aí, porque Popovich, independentemente de qual time que você torce, Popovich é uma instituição da NBA. Não dá para você gostar de NBA sem você gostar do Popovich, né? Ele é um cara que, se você gosta de basquete, você gosta dele. O cara é sensacional. Minha solidariedade, meus pêsames ao Greg Popovich. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto será Kristaps Porzingis, porque surgiu uma informação nova que pode ter consequências meio complicadas, digamos assim, para o New York Knicks. Primeiro vou dar uma recapitulada no que aconteceu com ele. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em fevereiro, dias antes de disputar o seu primeiro All-Star Game. Para você ter uma ideia de como ele é importante para esse time do Knicks, depois que ele se machucou, a franquia teve uma campanha de 6 vitórias e 22 derrotas. Tudo bem que daí já tinha também um ingrediente de tanking, mas mesmo assim uma campanha horrorosa. Logo depois da contusão, ele foi operado e agora ele foi passar o verão lá no hemisfério norte, na sua terra natal, lá na Letônia. Agora vamos para a informação nova que surgiu nessa semana. O James Dolan é o executivo que comanda o destino do New York Knicks e ele concedeu uma entrevista coletiva na qual ele deixou escapar o seguinte: há 2 previsões em relação ao retorno do Kristaps Porzingis às quadras. A mais,
otimista delas, e que foi a inicial, foi o que todo mundo disse logo quando ele foi operado, é que ele iria retornar lá para dezembro de 2018. A outra, que até então ninguém sabia, e que o James Dolan entregou, e deve ter causado um maior bafafá lá no front office do Knicks, é que há a possibilidade de que o Kristaps Porzingis só tenha condição de voltar a jogar na temporada 2019-2020. E se isso for verdade, se isso acontecer, as coisas vão ficar ainda mais complicadas do que já são naturalmente para o Knicks, porque o contrato dele termina justamente em julho de 2019. Ou seja, se ele retornar somente para a temporada 2019-2020, o front office vai ficar numa encruzilhada, né? Vai basicamente ter duas alternativas. Uma delas seria oferecer uma extensão contratual salgada, né? Obviamente, ele é um cara, é um franchise player, vão ter que abrir o cofre lá, pagar o teto, né? Sem saber exatamente qual é a sua condição física, porque ele vai ter passado esse tempão todo aí parado. E daí, dependendo de como ele voltar, pode ser que eles tenham feito uma bobagem tremenda, né? Pode ser que ele volte mal, e daí eles teriam queimado, sei lá, 150 milhões de dólares à toa. E a outra alternativa também não é nada boa, né? Porque seria simplesmente abrir mão dele, deixar ele ir para free agency e correr o risco de ver Kristaps Porzingis brilhando em outro time, marcando 30 pontos por jogo, sei lá, no Sixers, no Heat, no Spurs, sei lá onde. O que seria uma punhalada no coração do torcedor do Knicks, né? Que já tá sofrendo demais, não precisava de mais disso aí. E isso aí tudo sem falar que tem uma outra coisa também, porque o Porzingão da massa, ele já disse que ele gostaria de passar a sua carreira inteira jogando pelo Knicks. Beleza, ele falou isso, mas também por outro lado ele falou uma outra coisa, ele falou que ele quer ser campeão. Ou seja, se o Knicks não se mexer para começar a montar um elenco competitivo para a temporada 2018-2019, não vai ser surpresa nenhuma se ele resolver levar o seu talento para outros áreas em 2019, né? Porque ele deve estar cansado de tanto perder, né? E se ele notar que o time continua fraco, como é atualmente, por que cargas d'água ele vai se comprometer mais 4, 5 anos com um time que até agora não mostrou serviço nenhum, sendo que ele pode muito bem assinar com uma outra franquia mais estruturada, mais organizada, que já tenha um bom elenco, né? Então, há grandes chances de que a gente tenha uma novela Kristaps Porzingis aí que vai ser cumprida, viu? Não vai ser coisa de 2, 3 meses não, vai ser de ano. Vamos nos preparar porque esse assunto aí vai dar pano pra manga. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Bloodsucker, que é a segunda faixa do lado A do álbum In Rock, que foi lançado pelo Deep Purple em 1970. O In Rock foi o quarto álbum do Deep Purple, só que foi o primeiro álbum com a formação que fez mais sucesso, né? Que tinha o Ian Gillan nos vocais e o Roger Glover no baixo. E essa aí não é uma das músicas mais conhecidas, né? Essa Bloodsucker, mas é uma das minhas preferidas, né? Tem tudo lá, tem riff matador, tem solo de guitarra do Ritchie Blackmore, tem solo de teclado do Jon Lord, do Ian Gillan ainda com 24 anos de idade destruindo nos vocais, e o Ian Pace e o Roger Glover fazendo uma das cozinhas mais redondinhas lá dos anos 70. Uma sonzeira. Bloodsucker do Deep Purple, segunda faixa do In Rock, que é literalmente uma pedrada. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, juízo, voltem inteiros e inteiras também para casa. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.